Boa noite, amada igreja. Grato pelo Senhor de cá estarmos de novo. Abramos a nossa Bíblia, irmãos, no Salmo 129. Abramos a nossa Bíblia no Salmo 129. Farei a leitura para a amada igreja na Nova Almeida Atualizada. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos que odeiam Sião. Sejam os telhados que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. Um pouco mais das tuas glórias, um pouco mais das tuas belezas. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis, Senhor, na tua presença, sejam agradáveis diante da tua face, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso. E é isso que te pedimos nesta noite. E em nome do teu Filho, Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Irmãos, houve Ele era médico. Meados mais ou menos dos anos 80, ele falece, se suicidou. Não era crente, ele era um ímpio. Pedro Nava, talvez os que têm mais um pouquinho de anos aí devem se lembrar. Pedro Nava, um intelectual da Academia Nacional de Medicina, e ele se matou e ele dizia: a experiência é um farol voltado para trás. Ou seja, a experiência na vida desse homem de nada lhe adiantava nos seus dias. Ele percorria o caminho da vida que tinha que percorrer, mas a sua experiência aqui e ali de nada valeria para ele tomar as decisões que se fizessem necessárias. Então ele não olhava para trás, avaliaria de acordo com o que ele tenha vivido aqui e ali, e ele não se valia disso para, olhando sim agora para frente, tomar certas decisões. Bom, é claro que diante da palavra ele estava errado, mas ele era um ímpio. Como só iluminava o passado para esse Pedro Nava, e ele caminhava o seu caminho, vale da redundância, sem saber de suas experiências, tudo lhe era novo, bem por isso, a gente se recorda aqui que a gente só está aqui porque o nosso Deus fez algo. Então, o nosso lema, o nosso foco de vida não é que a nossa experiência é um farol voltado para trás. Isso aí até no mundo físico é difícil, porque se você vir numa estrada escura, sem poste de iluminação, o que não é raro no nosso país, né? Sem poste de iluminação, você, com os faróis do carro voltado para trás, vai te cegar, você não vai ver nada. O breu da estrada vai persistir. Você não vai andar nem 100 metros, talvez. Então, eu quero trazer essa noite, o título já aponta para esse caminho. E caminho exatamente que não é o caminho de Pedro Nava, porque é recordando-se das libertações. Então, se é recordando-se das libertações, nós caminhamos em frente, recordando o que o nosso Deus fez por nós. Daí o Salmo
129. Aliás, os 2 primeiros versículos já nos dizem muito sobre isso. Onde é que está a esperança, irmãos, do crente? Se o nosso Senhor, Deus encarnado, veio, fez a obra que fez e nos deu o que nós possuímos hoje, e olhando para frente, é o que Ele vai ainda fazer, porque é baseado na palavra, o que Ele está fazendo no seu Espírito, pelo seu Espírito em nós, nos aperfeiçoando, a gente pode deixar de lado essa frase de Pedro Nava, porque de nada ela contribuirá para a nossa edificação. Se os irmãos puderem ler, Hebreus 9, 28, e isso é uma das âncoras para que nós percorramos a nossa estrada, baseado na experiência que nós temos com Cristo hoje. Amanhã, a gente pode se valer dela para seguir em frente. Por quê? Porque se Ele fez, Ele está fazendo, e certamente Ele fará mais ainda. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para quê? Olha a finalidade do que Ele se entregou. Vamos dar uma pausa aqui. Ele se entregou, o que é? Passado. Pretérito perfeito, certo? Passado. Ele se entregou. Olha lá, a experiência dele, a história dele na nossa vida. Vamos lá. Para tirar os pecados de onde todos. O universalismo não existe. Muitos. Para tirar os nossos pecados, porque cremos nele. Por isso nós estamos aqui. Muitos. Aparecerá segunda vez. Não para tirar pecado, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Está vendo a convicção da palavra de Deus? Então, ele veio, fez uma obra, baseado nisso nós cremos nele, e ele aparecerá. Então, você olha para trás, sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, nesse trabalho de santificação, nós vamos avançar para esse momento aqui, quando ele aparecerá para nos buscar. Quando que vai ser isso? Não sei. Se o pastor Gunter souber, que ele fale ao final desse culto. Eu não sei. Então, irmãos, a experiência é válida sim para o cristão, baseada no que ele fez. Então, nós vivendo com ele, podemos, e nele, vivendo com ele, e nele, basear na nossa experiência para seguir avante, para glorificar a ele e para nos edificar e edificar outro. Esse salmo aqui, meus queridos, fala de sofrimento, né? Bem claro. Os estudiosos vão entender, é um salmo de subida, né? Todo mundo sabe, é um salmo de subida, naquele peregrinação para Jerusalém, ao menos 3 vezes por ano. Ele é um salmo que Calvino e Mauro Meister, pastor ali da Barra Funda, e eu sou um com eles, vão entender que é mais ou menos ali no século II a.C., quando Antíoco IV Epifânio estava assolando o povo judeu. Por isso que ele aqui, muitas vezes, me angustiaram, ele estava se referindo àquela passagem do povo judeu. O Antíoco Epifânio, ele queria helenizar a cultura dos judeus, Judéia, né? Ele queria fazer muita coisa que os judeus não receberam bem. Ele matava porcos diante do templo e forçava os judeus a comer. Ele profanava o templo. Ele fez muita coisa que o povo de Deus não poderia concordar e estava sofrendo sofrimento por causa disso. Então, baseado nesse sofrimento, naquela época, naquela passagem da vida do povo de Deus, Israel, o povo da terreno, né? Israel, mais ou menos ali 170, 160 a.C., compuseram esse salmo olhando para trás, desde quando Israel era moço, menino, jovem. Então, ele olha para trás e vê o que estava passando e compuseram esse salmo aqui. Se você puder, você pode dividir esse salmo aqui em 3 partes. Aqui divide em 2, mas homileticamente, só para a gente entender, facilitar o entendimento, de 1 a 3, você tem a perseguição do povo judeu, narrada pelo próprio salmista, perseguição ao povo de Deus. No versículo 4,
você tem a atuação do Deus do povo. E no versículo, a partir do 5 até o final, é exatamente o que se espera depois da atuação de Deus. É a preservação do povo de Deus. Então, são 3 momentos e são fáceis, são bem detectáveis aqui no Salmo. Esse versículo 1, eu vou repetir, muitas vezes, pode acompanhar, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que o diga. Irmãos, é o liturgista chamando Israel para o culto, porque nisso aqui é um ambiente de culto, que o liturgista, o salmista, chama Israel, conclama Israel para adoração, em meio ao sofrimento vivido naquele momento específico do povo de Deus. E esse sofrimento é levado para o culto, porque eles falam lá no versículo 3, sobretudo. Então, esse sofrimento, seja levado para o culto, já é uma lição, porque tem muita gente que sofre, aliás, alguns nem sofrem, mas não quer cultuar o nosso Deus. Preguiça, outras prioridades. Essa pandemia expôs muito o coração, né? Na verdade. Então, ainda que em sofrimento, eles louvam o Senhor, eles não murmuram, eles não abandonam a fé, eles não desanimam, eles não proferem impropérios ao Deus de Israel, muito pelo contrário. O salmista conclama o povo judeu, ali reunido, para continuarem na sua adoração, que é isso que a gente fez hoje aqui, inclusive. Isso já é um motivo para a gente botar a mão na cabeça, será que eu sou assim na minha vida diária? Será que em tribulação forte, não é qualquer dor de cabeça, não, eu continuo nessa adoração? É um caso para a gente botar a mão na cabeça. E botar a mão na cabeça mesmo, sabe por quê? Porque aqui, meus queridos, esse sofrimento, e que no que baseado a liturgia, inclusive, não é por pecado. Muitos estudiosos vão dizer, eu não vou pedir para levantar a mão, mas se a gente fosse levantar a mão, haveria várias mãos levantadas, certamente, inclusive a minha. Quanto que a gente sofre por pecado, meus queridos? E quanto que a gente sofre por Cristo? Porque se aqui o ambiente não é sofrer por pecado, porque o sofrimento impingido pelo Antíoco não era por pecado do povo judeu. Não era. Naquela época, e estudando esse salmo, você não vai ver isso. Quanto que nós sofremos por más escolhas, más decisões, independência, como foi lá no Jardim do Éden. Os nossos vovôs independeram de Deus e desobedeceram. Morreram, certamente morrerás comer, e morreram. O que é morrer? Muito mais do que um problema físico, é um problema teológico. Separação, alienação, afastamento de Deus. Nós não vemos a face de Deus. Isso é pecado. Eu queria que os irmãos fossem hoje para casa e, literalmente, quanto eu sofro por Cristo, quantos meus lombos estão feridos por causa de Cristo? Quanto? Bota na sua balança aí, sua balança espiritual. E quanto por pecado, por independência, decisões sem orar, sem perguntar a irmãos. Irmão, vamos examinar aqui na palavra, perguntar até mais um, irmãos que você considere que tem uma realidade espiritual, uma certa maturidade e que vão poder te ajudar, para não desagradar o Senhor. Esse salmo fala disso. É uma coisa para a gente pensar veementemente, irmãos, quanto que nós temos sofrido por Cristo, quanto que nós nos submetemos aos nossos sofrimentos, mas não por Cristo, pela sua pessoa e obra, mas pelas nossas más escolhas. E esse, muitas vezes, Pedro vai nos ajudar, né? Muitas vezes, logo no primeiro capítulo da carta dele, da primeira, versículo 6, por breve tempo, se necessário, sejam contristados ou entristecidos por várias, faz sentido, muitas vezes, várias provações,
1 Pedro 1,6. Então, muitas vezes, quantas vezes? Não sei. Os estudiosos vão dizer que é desde o Egito, a partir do momento que Abraão fez 75 anos, 430 anos de sofrimento. E olha que Oséias disse, né? Amei a meu filho e do Egito chamei a meu filho, Oséias 11, lembra? Deixou o povo dele sofrer 430 anos e chamou, no momento da história, para tirá-los sob o comando de Moisés. A partir do momento em que você, muitas vezes, você cataloga seus sofrimentos, a balança tinha que estar aqui, né? Para Cristo e aqui para o pecado. Mas eu não sei se isso é uma realidade espiritual em nós. E aí você pode contar aqui no povo judeu, Hitler, 6 milhões de judeus, você pode contar Egito, você pode contar Medo-Persa, você pode contar Babilônia, você pode contar os 7 eus, Jebuseu, Cananeu, do povo da terra prometida, que quando eles chegaram, Josué teve que brigar. Você pode contar Assírio, você pode contar Babilônia, que eu já falei, você pode contar vários povos. Desde a minha mocidade eu sofri. Agora, isso é para o povo judeu. Na nossa realidade espiritual, desde a nossa conversão, como que está nosso sofrimento? Desde a nossa conversão, porque, segundo a palavra, meus queridos, a nossa conversão começa no período X da nossa vida. A partir do que, a palavra fala assim em Gálatas 5,17, o espírito milita, perdão, é a carne primeiro, a carne milita contra o espírito, e espírito com E maiúsculo, esse é o Espírito Santo. E o espírito milita contra a carne, um opõe-se ao outro, para que não façais o que seja do vosso querer. Então, é o seguinte, a vida, como está aqui, é uma batalha. É por isso que o primeiro tópico aponta para uma batalha, de 1 a 3. Então, a vida espiritual nossa, carne e espírito, é uma batalha. Se nós não temos vivido, porque o ímpio não conhece isso, se nós não temos vivido nessa batalha, acho que foi Lutero, Lutero que disse, eu afoguei o velho homem na piscina, mas eu descobri que ele sabia nadar. Velho homem tem um nome na Bíblia, chama-se carne. E essa batalha, eles se digladiam desde o nosso nascimento como cristão. Desde a nossa mocidade tem batalha. Como o povo de Deus aqui. Se não tem, irmãos, chequemos com carinho, com lupa, a nossa conversão, como é que está o nosso caminho, porque é para ter. Então, se eu vivo tranquilo, fazendo o que eu quero, independendo, certamente os nossos lombos aqui, como está do versículo 13, não vai estar tão malhado como estava o de Paulo, né, em Gálatas, por causa de Deus, né, por causa do nosso Senhor, Deus encarnado. A partir do momento em que você toma consciência disso, você prossegue nessa batalha e sofrendo por Cristo. E aí você pode dizer, muitas vezes me angustiaram. E aí esse isso é uma figura de linguagem chamada personificação, da qual o salmista se vale para personalizar os sofrimentos e dizer que é Israel que o diga. Ele está sofrendo, mas na verdade é Israel. Isso é uma característica literária do Salmo. Israel que o diga, que ele reforça. Esse versículo 2, muitas vezes, ele reforça, porque são tantas vezes que ele literariamente ele dá ênfase para falar quem estava cultuando a Deus, de lembrar disso. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, só que aqui tem uma novidade, mas não prevaleceram. Por que não prevaleceram, irmãos? Porque Deus, desde a mocidade, estava com o povo. Está vendo como é que Pedro Nava estava errado? Desde quando Israel era povo, lá no Egito,
Vamos botar essa baliza temporal aqui. Desde lá do Egito, o Senhor era com ele, porque não só tirou, mas como acompanhou no deserto e na própria terra prometida. E até ali, século II ali. Irmãos, esse mas, que é um adversativo, na hora do sofrimento, a gente não pensa muito, infelizmente. Por isso que a gente desiste, murmura, não vai ao culto, não pergunta para o pastor o que eu sigo, qual é a palavra que tem para mim. A gente quer depender de Deus e faz o que dá na nossa, como se diz por aí, né? Na nossa telha, na nossa cabeça. Infelizmente, isso é o pecado. Pecado. Querer não só desobedecer, mas independer dele. A partir do momento em que nós temos consciência de que ele quem? O inimigo, não prevalecerá, porque Deus é conosco, agora, vale aqui dizer, fazendo a vontade dele, porque a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que obra? Cruz. João 4,34. Então, se nós também tomamos a nossa cruz, nós não vamos para o shopping. Aliás, essa cidade tem shoppings belíssimos. Nós não vamos para o shopping. A gente vai para a cruz. Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Somos seguidores dele. Isso é obediência. O chamado cristão é um chamado à acrase obediência. Não é um chamado para a independência. Então, é por isso que sofre. Agora, nessa obediência, o quanto que sofremos? Se sofre pouco, certamente obedecemos pouco, porque isso é um princípio espiritual. Cruz. Não só morte de cruz, como Filipenses 2 fala, mas vida de cruz. E o que é vida de cruz? Vida de cruz obedecer. Vida de cruz obedecer. Que isso não seja um mantra espiritual nosso, né? Um mantra evangélico, que seja de fato, que seja de fato realidade espiritual, nos caminhando para a maturidade, que é isso que ele quer, que nós sejamos maduros, perfeitos, teleios, perfeitos, que aponta para o fim. E, obviamente, se eles não prevaleceram, não é porque nós somos bons, nós somos os crentes. Lembra de João 15:5? Então, é por isso que tem que olhar para o Senhor, irmãos, olhar para o Senhor. João 15:5, eu sou a videira e vocês as varas ou os ramos. Presta atenção, quem permanece em mim e eu nele, vai acontecer o quê? Produz fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é muito fruto. Então, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo que ele vai estar conosco amanhã, apesar das nossas experiências de sofrimento por ele, porque Cristo foi assim, obedeceu, sofreu e chegou, onde chegou, assentado à destra da majestade, segundo Hebreus 1, a gente segue esse mesmo caminho. Esse mesmo caminho. Volto a dizer, irmãos, se Paulo repetia, né, as coisas na carta, eu também repito aqui, que isso não seja um mantra ou fraseologia evangélica, que isso de fato seja vida. João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Você vê aí, doutrina e vida, palavra e vida, precisamos dos dois. João 6,63. A partir do momento que somos abatidos, somos. Se a gente sofre, certamente a gente, aqui e ali, somos abatidos, nesse percorrer por sofrer por Cristo. Não estou falando de pecado, não, essa noite não. 2 Coríntios 4, 9, a parte B do versículo. Abatidos. Sabe o que é abatido, irmão? Ser colocado numa posição inferior. Então, no nosso caminhar por Cristo, como eles estavam lá no Egito, nesse deserto, a gente vai passar também por certos abatimentos. E aí é bom, porque a nossa rainha altiva, a nossa arrogância, irmãos, a gente é colocado no lugar inferior e a gente é tratado, é edificado. A gente baixa um pouquinho a crista, a gente precisa disso, desse abatimento
se eu posso dizer, desse abatimento santo, porque é provocado pelas provações, a gente viu Pedro, é provocado pelas provações para que nelas passemos e que nós sejamos edificados. Então, abaixa a bola, seja humilde, porque uma coisa é dizer que eu sou humilde, né? Outra coisa é ser de fato. Tem gente que se orgulha da humildade, né? Eu me orgulho da minha humildade. Alguns irmãos estão rindo, mas eu também ri quando eu vi isso. Mas é verdade, irmãos. Isso se chama pecado, que está dentro de nós. A partir do momento que você tem ciência de que você vai ser abatido, você vai ser colocado no lugar inferior àquele que você acha que merece, porque, só um parênteses aqui, irmãos, o que a gente merece? A gente merece o inferno, porque se não fosse o Senhor fazer o que fez, era para lá que a gente ia. Ele nos deu vida quando estávamos mortos, porque é para lá que a gente ia. Mas eu pago meu imposto, eu não roubo, eu não mato, não bato ninguém. Pois é, mas é para lá que você ia. Você é um cara gente boa que vai para o inferno. É isso aí. Não mais agora, porque nós nos convertemos. E o que é conversão? É uma conta matemática. Quem é matemático aí gosta. Arrependimento mais fé salvífica. Conversão. Nós passamos por isso. Glória ao nome seu. Glória ao nome seu. O versículo 3, meus irmãos. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Esses lavradores, meus queridos, são os ímpios e são os que odeiam Sião. A gente pode dizer aqui que são os inimigos da cruz de Cristo. Não é o vizinho, não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é o chefe, não é o colega de trabalho invejoso. Isso é espiritual. Por quê? Porque os nossos inimigos são espirituais, porque a gente não luta contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. Então, não pessoaliza a sua luta, não. Você vai cometer uma injustiça, porque aquela pessoa está sendo usada pelas nossas concupiscências, pela nossa carne, pelo inimigo, para te provar, ou para te tentar, dependendo, porque o Deus prova e a nossa concupiscência, não é isso? Como diz Tiago 1, nos tenta. Ele e o diabo. Ele nos tenta, Deus prova, Deus não tenta. E se você verificar aqui, meus queridos, lavradores passarão nas minhas costas. Que figura é essa? É uma agricultura, certo? É uma figura de uma agricultura. E a agricultura, a gente sabe, eu não sei se tem irmão aqui que mexe com isso, é muito frágil. Você tem que estar ali diuturnamente policiando a plantação, porque dá praga, come, você vai ter prejuízo, um grande prejuízo. Então, essa questão aqui da agricultura, ao tempo que aponta para uma imagem frágil do inimigo, ele, aspas, tem força e faz o que faz. Tanto é, e faz o que faz durante o tempo. Por quê? Porque nas minhas costas abriu o longo sulco, aponta para quê? Para o tempo longo. Então, se houver algum irmão aqui hoje que está sofrendo pelo Senhor, teve que falar no trabalho que não vai fazer uma coisa ilegal, uma coisa imoral, que não seja ilegal, mas é imoral, para o chefe, e que tomou um bilhete azul de aviso prévio de 30 dias, amém. Ou algum conhecido de alguém aqui que esteja passando nessa necessidade, que seja um irmão na fé, amém, amém, porque ele está sofrendo por Cristo. Então, se esse sofrimento dele, por causa da demissão, vai ser longo, tem o versículo 4. Aí a gente vai ver o versículo 4. E isso é muito prático, irmão. Não tem nada teórico aqui. Não tem nada de teologia vazia, ou seja lá o que for. É muito prático, porque diz respeito à nossa obediência e fidelidade ao Senhor. E a gente se recorda do que a gente passou e caminha sob absoluta obediência a Ele. E é nele que a gente vai passar, nele, em Cristo, que a gente vai passar por essas dificuldades. E Jó 36,15.
Jó 36,15 tem um princípio, irmãos. Ele não vai livrar o povo dele da tribulação, ele vai levar olha só, Deus livra o aflito pelas aflições e pela opressão lhes são abertos os ouvidos. Olha que interessante. Abre os ouvidos, o Senhor abre os ouvidos justamente pela opressão, pela provação desde a nossa mocidade. Nessa luta em que se digladiam espírito e carne. Como dói, irmãos, como dói. Então é exatamente no olho do furacão que Deus vai trabalhar nosso caráter, que vai esperar, que a gente viu lá em João 15, né? Já que a gente está na videira, nós somos a varas ou os ramos, a gente vai dar fruto. Que não sejamos como Israel, que em época de fruto, né? A figueira era para dar, aí estava com folha. Era para dar fruto naquela época, só que estava com folha. Por isso a maldição. E se você acha que não, irmãos, olha só o que está em Hebreus 2,10. Exatamente porque ele fez, olha lá a experiência, então você olha para trás e vê para frente. Então, se o nosso Senhor passou, a gente vai passar também na nossa experiência, só que ele é conosco, como a gente leu lá em Hebreus. Mas Hebreus de novo aqui, Hebreus 2,10. Porque convinha que por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, isso é NA, tá? Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, olha lá, o autor da salvação deles. Aperfeiçoar por meio de sofrimento. O que está escrito no versículo 3? Longos sulcos. Então, se o Senhor passou por isso, nós também vamos passar. Por quê? Porque ele estava sofrendo por obedecer ao Pai. Por isso que eu vou falar 10 vezes hoje aqui, irmãos. Por isso que obedecer ao Pai, você vai sofrer. Você vai ter longos sulcos, pelos quais você pode passar na sua caminhada. Mas é por obedecer ao Pai, porque deve ser a nossa comida. Alguém vive sem comer? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele disse isso lá, logo depois do batismo dele, tentado. Nem toda palavra vive o homem. Homem. Ele é Deus em carne. Ele estava apontando para a humanidade dele. Então, como homem, todos nós temos que passar por isso. Mas eu olhar para ele, baseado no que a gente já viveu e vive até aqui, a gente prossegue. A gente prossegue com ele. Vamos abrir, irmãos, que eu quero ler, não é só citar, eu quero ler, bem rápido. Atos 14. Atos 14. Olha só o que é sofrer. Obrigado, meu irmão. Atos 14, é bem breve. Sofrer tendo longos sulcos nas suas costas. Versículo 19, 14 e 19. Tem o subtítulo aqui de Paulo apedrejado. Então ele, vê o 20, parte C. No dia seguinte, com Barnabé, foi a Derbe. Mas ele já tinha sido, ele estava em Listra, certo? Ele tinha passado por Listra. Olha o versículo 19, voltando, eu queria falar justamente o 20 primeiro. Ele foi para Derbe depois de ter sido o quê? Apedrejado. Paulo morreu? Não sei. Olha a partir do 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, depois de ter sido apedrejado, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Irmão, ele tinha acabado de ser apedrejado, alguns dias, e ele voltou para lá, para ver como estava o ânimo dos discípulos. Se é um de nós, irmão,
Não, eu tomei foi pedra na cabeça lá, rapaz, você está doido? Eu vou voltar para lá o quê? Eu vou orar pelos irmãos, vamos orar aqui, aí senta assim, vamos orar. Isso aqui é sofrer por Cristo, pela edificação da igreja. Aí, isso é ter longos sulcos dos nossos Antíoco Quarto Epifânio, porque isso não vai ser por pecado, irmãos, isso tem que atazanar a nossa paz, o quanto que nós sofremos pelo Senhor. Não, eu sofro muito, eu estou tranquilo quanto a isso. Amém, irmãos? Amém. Mas não é essa a nossa tendência. Não é essa a nossa tendência, porque aquele que não conheceu o pecado, o fez em relação a Deus, fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele pregou o pecado na cruz, ele se fez pecado, para nos livrarmos dele. Não como deixar de ser pecador, mas como escravo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, por isso, nós podemos caminhar dessa forma, pecados a cada vez menos rarear na nossa vida cristã, cada vez menos. Olha o que Spurgeon falava dessa nossa incredulidade. A conclusão que tiramos de nossas experiências passadas é que aquele que tem estado conosco em 6 provações, olha o Pedro Nava olhando para trás, 6 provações, estará conosco na 7ª. Olha a oração: Senhor, lança ao chão a Jezabel, da nossa incredulidade e faze com que os cães a devorem. Irmãos, nós acharmos que ele não vai estar conosco no nosso caminho porque a gente está sofrendo, é pecado, é incredulidade. E a geração do deserto não entrou na terra por incredulidade. Capítulo 3, Hebreus 4. Pode ver lá. Desobediência e incredulidade são palavras intercambiáveis. É isso que eles fizeram e espero que nós não façamos na nossa caminhada. E os cadáveres deles, lembram? Ficaram prostrados no deserto. Então, na nossa caminhada cristã, vamos caminhando, vale da redundância. Na nossa caminhada, caminhemos. E aí, meus queridos, o versículo 4, voltemos lá para o Salmo. O versículo 4, mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Como é que a gente pode, irmãos, apontar para Cristo? Gálatas 4 tem um versículo muito interessante. Gálatas 4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, ele enviou o seu Filho há 2000 anos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ponto. A gente foi resgatado? Foi. Glória ao nome seu. Para que nós não fôssemos mais escravos do pecado, Deus enviou o seu Filho, e ele fez o que aqui? Como está o versículo 4? Rompeu a corda dos ímpios. Nós não somos mais escravos desse sofrimento pelo inimigo. Qual é o nosso inimigo, irmãos? O diabo, a carne, o ego, o mundo. Esses são nossos inimigos. Nós não somos mais devedores à carne. Romanos, Paulo vai escrever em Romanos. Nós somos devedores ao Senhor, porque Ele nos salvou, não à carne. E a gente não é mais dela escravo. Então a gente pode prosseguir. Eu sei que, irmãos, que às vezes uma ou outra verdade espiritual pode ser enfadonha, eu já ouvi isso, mas a gente amanhã de manhã, 6 horas da manhã, senão hoje a gente vai ceder os desejos da carne. É impressionante. É assim. Esse é o pecado, irmãos. A gente é pecador, daí peca. Porque, infelizmente, a gente não é escravo, que é o que a palavra diz, Romanos 6, mas a gente tem o pecado dentro de nós. A gente ainda está na presença do pecado. Infelizmente. E aí eu continuo. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, e esse Espírito fala o quê? Abba, Pai, Paizinho. A gente tem uma relação de pai e filho com o nosso Deus, irmãos.
Apesar desse versículo 3, tem versículo 3, mas tem versículo 4. Em Cristo, ele rompeu a corda dos ímpios, esses inimigos que assolavam nossos lombos. Hoje, a gente não precisa sofrer por causa da ação dos nossos inimigos, embora aqui e ali a gente sofre, claro, mas a gente não precisa estar escravo desse sofrimento, porque a gente tem o Espírito Santo diz, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Infelizmente, não raras vezes a gente não caminha assim, né? Eu queria ler mais um texto, breve. Colossenses 1. Colossenses 1. É um versículo só. Colossenses 1, 24 e 28. Porque dá para... O 28, 1:28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Irmãos, se Deus rompeu a corda dos ímpios, o Senhor veio, e quando ele subiu, o Espírito Santo desceu, e nós temos o Espírito Santo. Nós temos que contribuir com a igreja na sua edificação. Sendo assim, você tem que advertir o seu irmão, se você vir, senão ele não vai advertir o outro, justamente porque não quer ter o ego ferido. Então é igual o outro, que não aceita ouvir. É igualzinho, não tem diferença nenhuma. Então, apesar do caminho de rompimento das cordas, aqui e ali a gente pode estar ainda escravo, por exemplo, do nosso ego, mas ele, como fez lá com os egípcios, como fez com os assírios, com os babilônios, rompeu a corda dos ímpios, do antigo quarto Epifânio, ele rompeu a corda da carne, do diabo, e a gente pode seguir com ele, dessa forma. O versículo 5, irmãos, voltamos lá, e de lá a gente não sai mais. O versículo 5 a 8 é uma oração imprecatória. É interessante que o versículo está quando Deus interveio. Deus interveio e cortou a corda dos ímpios. Olha que maravilha. Uma linguagem que era da agricultura, frágil, apontando para o inimigo, agora uma linguagem militar. E esse envergonhado é uma linguagem de guerra, é uma linguagem que os inimigos recuam, que aqueles cavalos pisam, cavalgam sobre a cabeça do inimigo. É interessante. Repelidos todos que odeiam Sião. Então eles recuam, se vai atacar o povo de Deus, eles recuam porque teve a ação do Senhor aqui no versículo 4. Então não é por causa de Israel, é por causa de Deus. Então não é por causa de nós, é por causa de Deus em nós pelo Espírito. Do telhado, aqui aponta para uma posição, em tese, de destaque do inimigo, de glória do inimigo, porque ele está em cima do telhado, mas não. Por quê? Seja como a erva do telhado, que seca antes de florescer. Havia naquele tempo uma argamassa em cima do telhado. Só que a argamassa era fina, frágil e cresciam umas graminhas. Só que tinha sol, chuva, vento e aquelas graminhas não tinham raiz em cima das casas, não tinha raiz. Então ela era frágil. Então ela, com um certo vento, elas iam embora. Então, sejam a erva dos telhados como antes de florescer, antes que desabrochem, digamos assim, antes que cresçam, florescer. Então, o inimigo, nessa posição de agricultura, na mesma posição do versículo 7, nessa oração imprecatória, oração de amaldiçoar o inimigo, o salmista destaca. Você vê, né? Antes, agricultura, sim, mas em posição de força, em posição de dominação. Depois, agricultura, depois dessa linguagem militar, mas uma posição de completa inocuidade. É inócuo. O inimigo não pode fazer nada, não adianta nada, ele é completamente incompetente para causar os longos sulcos nas costas do salmista, que é, na verdade, Israel. Nem os braços daquele Atos feixes. Por quê? Lá naquele tempo, pegava-se os feixes com uma mão, capinava com a outra, tirava os feixes e botava debaixo do braço.
tão pequenos, tão inúteis, tão frágeis, tão irrelevantes, que a mão do ceifeiro não iria encher-se. Eu queria destacar aqui uma coisa, irmãos. Esse versículo 8 aqui sim é o inimigo da cruz de Cristo. Lembra lá de uma escola de samba, acho que foi 2019, que Cristo foi puxado pelo diabo, aqui em São Paulo isso, Cristo foi puxado pelo diabo, pelo cabelo, sei lá, pela mão, pelo pé, não sei, não lembro. Aqui, que está em aspas na minha versão, é para os inimigos da cruz de Cristo. A bênção do Senhor seja com vocês, nós os abençoamos em nome do Senhor. Boaz, lá em Rute 2, a gente não precisa ir, falou isso para os ceifeiros. Entre o povo de Deus, isso era um cumprimento normal. Agora, hoje, você reconhece que aquele outro é inimigo da cruz de Cristo, como Paulo vai falar em Filipenses 3. Irmãos, ele precisa contar com o juízo de Deus, e não com essa frase que está aqui, ó. A bênção de vocês seja com vocês, a bênção do Senhor seja com vocês, nós abençoamos em nome do Senhor. Aqueles ímpios que precisam do Evangelho e que são eleitos como nós o somos, é uma coisa, a gente tem que pregar, porque a gente não está escrito aqui quem é o eleito. Agora, reconhecidamente os inimigos da cruz de Cristo, você dizer Deus te abençoe, Jesus te abençoe, não. Entrega ele para os inimigos. Entrega ele para Deus, porque Deus vai tratar com eles. Eles não têm que ter nossa misericórdia. Os inimigos declarados do Evangelho, que é não só inimigo da cruz, mas é inimigo que é a obra da cruz, né? Mas é inimigo da própria pessoa de Cristo. Pessoa e obra, né? Jesus Cristo, nome e obra. Então, irmãos, que nós entendamos isso e que nós caminhemos com o nosso Senhor, prossigamos nessa estrada, não mais escravos, seguindo a palavra dele, apesar dos longos sulcos, mas nele a gente enfrenta. E eu vou fechar, irmãos, com um texto de Alan Harman sobre se jogar a pele aos porcos dos inimigos da cruz de Cristo. Olha só, ninguém deve invocar a bênção divina sobre aqueles, olha isso, cujos corações são totalmente a ele e a seu reino. Continuem a odiar Sião, e aí o templo, presença de Deus, comunhão com Deus, Sião aponta para isso, é o que a gente está fazendo aqui, comunhão com Ele, comunhão com os irmãos. O único curso da ação consiste em não pronunciar qualquer bênção sobre eles. Então, se vocês conhecem alguém assim, furtem-se desse cumprimento. Bom dia e boa noite, é o suficiente, porque eles são inimigos do Evangelho, inimigos do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nós possamos prosseguir com esses longos sulcos dos nossos inimigos, abatido, mas não destruído, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, 18. Amém.